Loki chegou com o seu primeiro episódio na Disney Plus e eu acho que seria bem bacana se a gente trocasse uma ideia aí sobre a série. Bora juntos? Eu sou o Márcio Júnior, esse aqui é o Projeto Inocente, aqui é teu espaço da cultura pop, onde a gente fala sobre livros, séries, filmes, HQs, e aí se você curte esse tipo de conteúdo, vem cá, se junta a gente e se inscreve no canal. Hoje é dia de série Loki com seu primeiríssimo episódio, que teve 51 minutos, mais ou menos. A verdade é que tudo começou lá, obviamente, com a viagem no tempo dos Vingadores, que é quando lá em 2012 o Loki consegue escapar com o Tesseract. Como a gente descobre justamente nesse episódio, as viagens no tempo ali dos Vingadores eram eventos normais, esperados, mesmo porque depois eles voltaram normalizando tudo, que é o que a gente vê, que a gente sabe já. Quando essa questão da viagem no tempo foi mostrado lá no Ultimato, né? No geral ficou bem confuso para muita gente mesmo. E aqui a série Loki tentou ser bem didática, especialmente quando a Senhorita Minuto, né, aquele desenho, surge lá no telão, explicando basicamente tudo isso, tudo que diz respeito a isso. Variações na linha do tempo, vamos simplificar ainda mais, criam ramos que devem ser cortados, né? Cortados ali, então, resetando tudo. E esse é o papel dos agentes da Autoridade de Variância Temporal, que é essa organização que acabou prendendo o Loki devido a essa viagem aí que ele fez. A linha do tempo é unificada, aliás, foi unificada, e é chamada de linha do tempo sagrada, depois das linhas dos tempos variantes ali entrarem em conflito e os Guardiões terem unificado todas elas em uma. Como a Autoridade da Variância Temporal se põe para além do espaço, do tempo, né? Acaba sendo uma organização muito mais poderosa do que a gente consegue imaginar por enquanto no MCU. Ela está para além do tempo e fica claro porque eles repetiram isso várias vezes, que o tempo ali funciona de um jeito diferente, podendo então criar loops e loops de boa, e também porque se eles não tivessem para além do tempo, eles mesmos causariam ramificações nas linhas do tempo e aí acabaria embananando tudo. A importância disso é que, como todos os eventos, para que eventos aconteçam, precisa estar ordenados em tempo e espaço, e como eles têm domínio do tempo, isso faz eles estarem, então, acima de tudo, basicamente, de deuses, enfim. Mas essa organização é burocrática. Na real, toda a estética da série, com tecnologia dos anos 80, mas ao mesmo tempo hiper tecnológica, toda a questão de burocracia, toda a questão de reunir todo o espaço ali, todo o universo ali, basicamente, obviamente deve ter muita inspiração no Guia do Mochileiro das Galáxias, tá? Mesmo porque tem ironia, tem humor nonsense, que se baseia em burocracia, tem tecnologia velha que é hiper avançada, enfim, é exatamente a vibe do Guia do Douglas Adams, né? Que é excelente, é uma ótima referência. Já deu para sacar com esse episódio de introdução que exatamente como rolou em WandaVision e Falcão e o Soldado Invernal, a série vai avançar na história do Loki, e exatamente como rolou nas duas séries anteriores, a gente vai descobrir muito ali sobre a questão moral dele, certo? Porque, no geral, teve bastante questionamento ali sobre o porquê dele fazer o que ele faz, né, o que ele fez, por que ele querer dominar os mundos, sobre os impactos da ação dele, isso foi mostrado repetidas vezes. E aí quando ele percebe que a fita dele acabou ali, os registros acabaram ali, quando ele morre com o Thanos, e ele percebe o impacto disso tudo, mas também especialmente ali, ele percebe o impacto disso tudo quando uma traição dele com os Elfos Negros teria levado ali à morte da própria mãe dele, e que isso ia rolar caso ele voltasse para a linha do tempo normal unificada. Tá. A gente descobre que existe uma variante fugitiva que tem matado vários agentes da agência e que, na verdade, essa variante é ele. Como a linha do tempo e essa questão de viagens do tempo criam paradoxos, na real é bem compreensível que ele seja exatamente essa variante fugitiva, justamente pelo que é mostrado para ele ali, naquele momento, no que a gente vê na série. Porque se ele entende que, se ele voltar para a linha do tempo unificada,
aquilo vai gerar tanto a própria morte como a morte da própria mãe, que ele gosta muito, inclusive, ele tem ainda mais motivos para fugir e impedir de ser resetado, certo? Juntando isso com a vontade que ele tem em dominar planetas, mundos ali, fica bem claro o que vai rolar agora. Agora a questão é, como a autoridade da variância temporal está acima e para além do tempo, igual eu falei, eles conseguem remanipular a situação toda. Então, fazendo esse Loki que a gente está vendo agora, provavelmente vai ser recrutado por eles para caçar a si mesmo, entendeu? O da hora mesmo, é sacar que essas ramificações que surgem ali do tempo, da linha do tempo unificada, elas têm um período aceitável, que é o período que os agentes precisam agir. Porque enquanto elas são só ramos, ok, mas se essas linhas ramificadas se tornam linhas do tempo paralelas, é onde pode gerar um colapso, que é o que os agentes falam sobre estar chegando ali na linha vermelha, que mostra naquele dispositivo. Vamos trocar uma ideia aqui rápida sobre algumas referências das HQs, porque eu acho importante, né? Primeiro episódio sempre rola isso. O Mobius, que é o agente que conversa ali com o Loki, ele é das HQs, sim. O nome dele é Mobius, Mobius. E nas HQs ele faz parte da autoridade da variância temporal, sim. E ele apareceu lá na HQ do Quarteto Fantástico e She-Hulk também. Por exemplo, tá? Ele já apareceu em outros. A autoridade da variância temporal, então, obviamente, também existe nas HQs. E sim, é uma espécie de corporação que realmente preza pela continuidade correta da linha do tempo, exatamente como foi mostrado. Apesar da série ela ser, aqui, ela ser maior do que tudo, nas HQs não, tá? Ela disputa com outros impérios supratemporais, tipo do Kang, do Alioto, Consórcio Delúbrico, Congresso da Realidade, por exemplo. Se isso vai ser abordado na série, de ter vários supratemporais, acho que não, porque isso confundiria mais a coisa toda, geraria uma confusão louca, e aí dentro da agência tem vários trabalhadores que geralmente são criados lá mesmo dentro, igual foi mostrado, e na real tem vários cronomonitores que são responsáveis por supervisionar bifurcações, e quando uma bifurcação surge, um novo cronomonitor surge, e seria muito bacana ver ele nas séries. Eles não têm rosto, é bem interessante, assim, seria muito genial. Essa questão que eu falei lá no comecinho, sobre a série mesmo, tá? Voltando aqui, da agência estar acima ou para além do tempo, lá na HQ é chamado de fuso horário nulo, beleza? É algo que o tempo está correndo de boa ali no geral, nas linhas do tempo, mas ali não. Ali existe um tempo próprio, digamos assim, e é por isso que eles conseguem fazer aquelas manipulações lá dos loops, enfim. É por isso que na série mostra várias joias do infinito, porque eles foram pegando essas joias dessas variações temporais e deixando ali onde o tempo é relativo. Fora isso, nas HQs são mostrados, sim, os tribunais do tempo que julgam, de fato, os infratores temporais, igual julgou o Loki. E aí, quando os infratores não são apagados ou resetados, eles ficam presos num lugar chamado célula temporal, que mantém eles numa célula temporal própria, à parte. Existe um salão de universos e linhas do tempo que foram descontinuados, que meio que mantém os resquícios ali do que foi resetado, dos detritos que foram resetados. Tem o portão de embarque para entrar na agência, tem o salão da redundância, que basicamente trabalha e lida com paradoxos temporais, tem a sala da cronometria, onde os cronomonitores trabalham, que eu falei agora há pouco. E aqui, voltando mais a falar sobre a série, aquele garoto mostra pro Mobius um docinho, certo? E fala que foi o diabo que fez tudo aquilo, aponta pro diabo. No fim da série, mostra alguém encapuzado, pondo fogo ali no campo de petróleo, certo? E como ficou claro que o viajante disfuncional é o próprio Loki, eu acho que não tem muita crise, Apesar de não ter mostrado o rosto dele, e isso pode ter causado um frisson, a gente precisa sacar que o elmo do Loki tem chifres e eles, várias vezes nas HQs, já foi confundido com demônio. Não é motivo ali para pôr o Mephisto aqui de novo, pelo amor de Deus. Pelo menos não, por enquanto. Beleza? O nome do doce é Kablooey, que geralmente é uma expressão que é usada nas HQs, sim, para indicar destruição. Só isso. Cara, a real mesmo, é que em várias HQs que são mais voltadas ali pro Loki,
a gente vê que existe uma preocupação muito grande por parte dele mesmo em: será que é possível o Deus da mentira e da trapaça, que já nasceu sendo isso, né, digamos assim, ser algo que não seja o Deus da mentira e da trapaça? Tipo assim, uma espécie de redenção do próprio papel? Dá pra sacar isso? E deu pra sacar justamente que a série vai apostar bastante nessa questão mais dual dele. Que, igual a gente viu, ele falando lá com o Mobius, ele fala que ele não gosta de machucar pessoas, mas dá a entender que é um meio para um fim do que ele justamente é. Se ele for essa variante fugitiva aí, a série vai se apoiar justamente nisso. O variante fugitivo sendo o Loki, deus da trapaça, e o Loki que a gente está vendo indo atrás dele, tentando fazer as coisas certas, tentando não ser o que ele nasceu para ser. Entendeu? Por alguns trailers que foram lançados antes da estreia, já deu para pegar assim várias referências de várias HQs, tipo uma cena bem rapidinha com Loki usando um broche de vote em Loki para presidente. Isso é, na real, todo um arco de uma HQ que foi lançada, que ele se candidata a presidente depois de uma confusão que rola lá na época das eleições dos Estados Unidos. Então, se as HQs têm essa liberdade criativa de criar várias linhas do tempo diferentes, a série agora tem um campo muito bom de aproveitar essas doideiras bacanas das HQs e mostrar isso. Porque num filme isso não funcionaria. Iria prejudicar a lógica dos eventos, tipo Loki presidente, mas aqui dá para fazer isso porque daria para consertar, corrigir logo em seguida. A série tem potencial e é um potencial gigantesco. A dinâmica do Loki com o Mobius foi muito boa. Eles apresentaram tudo muito bem no primeiro episódio, deixaram as coisas mais esclarecidas possível. O elenco é de peso e muita gente gosta do personagem, então vamos ver o que vem daqui em diante, tá bom? Aí a gente vai conversando, toda semana a gente vai conversando. Mas por enquanto era só isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo. Me conta aí nos comentários o que você achou desse episódio. Quais são as suas expectativas? Se você curtiu esse primeiro episódio, aproveite e se inscreve no canal, ativa o sininho também, deixa aquele likezão no vídeo que me ajuda demais e eu espero te ver na próxima semana, espero te ver nos próximos vídeos e até mais!